Fala empreendedor, seja muito bem-vindo ao podcast O Mapa. Esse podcast aqui onde a gente está procurando apresentar um mapa do empreendedorismo, inclusive quase que ao vivo aqui, trazendo alguns episódios. O primeiro episódio a gente conversou sobre como escolher o nome do podcast, aqui a gente foi escolhendo o nome juntos. E hoje a gente também vai conversar sobre uma coisa que é importante, na minha opinião, que é a questão de produção de conteúdo e as pautas, como desenvolver uma pauta para um podcast. A gente vai desenvolvendo pautas para alguns outros podcasts que a gente tem e vamos fazendo isso juntos aqui para vocês poderem acompanhar. Inclusive, se bater alguma dúvida, alguma coisa, nos mande para a gente ir podendo melhorar e de repente gravar outro podcast pensando nessas dúvidas que vocês trazem aí para nós. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Dalla. Eu sou especialista em ensinar corretores a vender pelo menos um imóvel por mês através da fotografia imobiliária. Esse daqui é Leonardo Brambila. Fala pessoal, Leonardo Brambila, e eu ajudo empresas a destravar o potencial do marketing digital e assim conseguir lucro. E nosso brother Ariel, e aí Ariel, tudo certo? Opa, tudo certo. O pitch de elevador tá na língua, na ponta da língua. Eu sou Ariel Dornelles, fundador da SR Consulting, a consultoria que ajuda a desbloquear o potencial do Salesforce na sua empresa. Show de bola. E vamos Só um já. pouquinho. Vocês podem falar normal, tá? Não, Nem pode seguir pega, falando, pode seguir nem falando. pega. Aí, ó, já é um desafio do empreendedorismo já. Graças a Deus, inclusive, indicamos o microfone Fifine, que é muito bom mesmo, custo-benefício animal. Quer Exatamente. montar teu podcast, não precisa pagar 1.000, 2.000 reais lá no Shure. Sure. Sure. Qualidade É, comprovada, né? é verdade, cara, surpreendente a qualidade do microfone. E vamos lá, cara, eu tenho uma pergunta já pra fazer, eu vou fazer pro Ariel, depois eu acho que vale a pena a gente ir discutindo sobre isso. Tipo, na visão hoje de empresário e empreendedor, ah, porque pra mim isso não era óbvio, tá? Lá no início. No começo não era óbvio. E aí eu queria saber qual a tua visão hoje, Ariel, em relação à tua empresa, a importância e a necessidade de produzir conteúdo para conseguir vender o teu produto. Boa, bom ponto. Eu acho que um ponto que eu vou dizer assim, a resposta para isso é esse momento que a gente está tendo aqui agora, assim, sabe? Ah, a gente tem visto muito valor. Já de início ali, a gente tinha essa visão de trazer a visibilidade da empresa, o marketing, porque é uma empresa que está começando, ninguém conhece, etc. Então eu tenho esse desafio do início de dar visibilidade para sua empresa, né? Quem é que conhece teu serviço e tudo mais. Então a gente viu a questão de geração de conteúdo como uma estratégia muito interessante, porque vários feedbacks aí que a gente pega, tanto de colaboradores quanto de clientes, é de que são feedbacks super positivos, de que, pô, eu não conhecia SR, eu conheci na internet, eu vi que vocês geram muito conteúdo, o LinkedIn, Instagram tá super ativo de vocês e tudo mais. Então, a gente viu, assim, muito valor para reconhecimento de marca, né? Isso daí foi inicial já de cara, assim, já foi um diferencial pra gente mesmo, até para reconhecimento de algumas outras instituições aí que estão fazendo avaliações do nosso segmento ali de Salesforce, né? Então, esse ponto da visibilidade da marca nas mídias sociais, ali nas redes sociais, também já teve um diferencial bem bacana. E por último, não, óbvio que é resultado. Então, a gente já está tendo conversões, inclusive, por questões de cortes de podcast, conteúdo que a gente tem compartilhado, né, nas redes, para trazer realmente negócios mesmo, trazer leads, potenciais negócios, potenciais clientes aí, para a gente conseguir aumentar a receita. Então, são novos canais aí, tanto para conscientizar o público, quanto para atrair, né, potenciais clientes. E as empresas do teu nicho produzem conteúdo ou não? Na maioria delas ou não? A gente fez eu até fiz um estudo ali, ainda tem coisas para aprofundar ali, mas tem sim, mas é com uma intensidade, uma frequência bem menor ali, né? E é bem institucional, então a gente tentou fazer algumas coisas um pouco diferentes, até trazendo um pouquinho de detalhe do conteúdo por trás ali, o que foi pensado por trás, né? A gente trazer conteúdos em alguns pilares, por exemplo, pilar de cultura, então trazer, por exemplo, que iniciativas que a gente tem feito internamente aqui da SR para mostrar o ambiente de trabalho e etc. Então, quando a gente conquistou o selo GPTW, foi bem legal. A gente fez um post nesse pilar de cultura e tal, trazendo alguns dos valores da empresa, também missão, visão, valores. A gente costuma postar isso tudo no nosso pilar de cultura na estratégia de conteúdo. É como se fosse uma linha editorial. O pilar é uma linha editorial. É tipo uma linha, exatamente. Uhum. Então, e aí, assim,
esse viés aí, essa linha, ela tem um intuito mesmo de trazer consciência ali para quem quer trazer o desejo de trabalhar na SR, assim, né? Então hoje, até isso tem tido bastante. Assim, a gente vê o resultado até na questão do LinkedIn, que agora a gente está com o LinkedIn, é a nossa rede que está mais em alta, assim, e quando a gente faz os anúncios de vaga e tudo mais, ela tem sido bem efetiva, sabe? Uma rede bem bacana, um canal que a gente tinha algumas outras parceiras para fazer hunting, recrutamento, só que a gente viu que o LinkedIn é disparado, assim, a maior fonte de currículos mesmo, sabe? E de pessoas talentosas aí para entrar no time. E tu acha que a produção de conteúdo lá dentro impactou nisso? Com certeza, com certeza. Tem muitos, a gente vê ali no demográfico, né, e tudo, muitos desenvolvedores acabam seguindo a SR, e daí até por uma coisa vai alimentando a outra, Uhum. sabe? O conteúdo vai trazendo alguns, e aí eles veem as vagas, e às vezes as vagas trazem outros, e que acabam vendo o conteúdo e uma coisa vai meio que alimentando a outra, assim, sabe? Total. E pra Tilão, o pai do conteúdo. Hum. Como é que é? Eu sou pai de pet, desculpa. Qual o tamanho da importância do conteúdo hoje pro Cara, negócio? a gente tem alguns cases dentro da empresa, da nossa agência de marketing, que para uma empresa de pequeno porte fez muita diferença. Te dou o exemplo de uma casa de carnes lá no Maranhão, tá? Eles tinham um faturamento de 25 a 30 mil reais por mês. É Uhum, delivery, né? Delivery de carne, não é, uhum, Não é um açougue, né? não é um Tu açougue. não consegue ver a carne, tu recebe ela em casa. E qual é a uhum, maior objeção quando tu não vê a carne? Qualidade, né? uhum, Então, através da produção de conteúdo do Instagram deles, a gente começou a dizer que a carne, o corte de carne deles, era a melhor carne da cidade, segundo uhum, os clientes deles, que não deixa de ser verdade, né? Então, a gente começou a bater muito nessa parte de a melhor carne, receitas que tu pode fazer com a nossa carne, esquecendo um pouco que é venda, que a gente está usando o Instagram como venda. A gente estava usando o Instagram como um entretenimento para dona de casa. Porque uhum, diferente da gente aqui no Rio Grande do Sul, eles não têm uma cultura de churrasco tão forte. Então o público-alvo deles era a dona de casa que precisa fazer a comida para No o dia dia a a dia, dia. né? uhum, Então a gente focou muito em comunicar com donas de casa e a praticidade de não sair de casa para comprar a melhor carne da cidade. uhum, Cara, e deu uma questão de 3 a 4 meses, de uma produção de conteúdo e distribuição de tráfego também. Eles dobraram o faturamento. Foram de 25, 30, passou para 70. uhum. Chegando a final de ano bater 100 mil de Ah, faturamento. top. Então, tipo, se tu pega uma casa de carne do bairro que fatura 20 e passa para um faturamento de 100 mil, é um impacto gigantesco na vida do dono da empresa, né? Uhum, Então, tipo, a produção de conteúdo, ela não necessariamente precisa ser algo muito vendável. Ela precisa ser um entretenimento. É vender sem dizer que tu tá vendendo, né? uhum, Então, é o segredo de uma boa publicidade. Tu tá no dia a dia da pessoa e ela talvez nem perceber que tu tá lá, mas ela uhum. sabe que tu tá lá. Perfeito. E é isso, eu concordo, assim, são segmentos bem diferentes, né? Ou, por exemplo, o nosso, a gente vende serviço de software, é um pouquinho diferente de carne, mas a gente viu muito, muito nessa pegada, assim, quando a geração de conteúdo, ela não teve nenhuma intenção, era realmente a gente, cara, trazer material de qualidade, trazer coisas informativas ali para aumentar o nível de consciência das pessoas, entender o que que é. Tem muita gente que tem dúvida ainda sobre o que que é um CRM, o que que é Salesforce, tem gente que tem empresas grandes com alto faturamento e não tem um CRM dentro de casa. Uhum. Então, foi com esse intuito, cara, vamos trazer clareza sobre esse assunto, né? E e isso foi gerando, assim, bastante engajamento ali, né? E uma das coisas legais que a gente teve desse cliente que veio pela nossa geração de conteúdo foi essa questão que tu falou da confiança, da qualidade, né? Então, a partir do corte ali, de um podcast, ele conseguiu ter confiança no nosso trabalho sem nos conhecer, viram ali o conteúdo que a gente estava trazendo naquele assunto, naquela conversa, e aí viu, pô, eu quero falar com esses caras, assim, eu acho que eles vão trazer valor para minha empresa, sabe? E acabou fechando um belo E negócio. tem também o fator compartilhamento, né? Talvez a pessoa, talvez o teu cliente-alvo não tenha visto esse conteúdo,
mas talvez alguém próximo a ele viu esse conteúdo e compartilhou com ele. Uhum. Então tem o fator, tipo, alcançar pessoas para essas pessoas te distribuírem gratuitamente no orgânico, Uma né? reação Uhum. em cadeia, né? Uma reação em cadeia. A gente tem um médico que a gente se baseia muito na produção de conteúdo de Reels do Instagram, Uhum. que ele produz muito conteúdo falando sobre pressão, causas que levam a problemas cardíacos. Uhum. E é muito comum a galera compartilhar com parentes. Uhum. Meu tio tem um problema de pressão. Vou compartilhar com ele essa sacada. Uhum. Minha mãe tem problema cardíaco. Vou compartilhar com ela. Uhum. Então acaba que a rede de distribuição dele é muito mais do que só o orgânico do Instagram, o tráfego pago dele. As pessoas são a fonte de distribuição dele, porque Uhum. faz sentido para as pessoas. E no Uhum. teu caso é a mesma coisa. Talvez se tu produzir um conteúdo por TikTok, talvez o teu cliente-alvo não esteja lá, mas o filho dele sim. Uhum. Então, olha, talvez isso faça sentido pro meu pai, vou transferir, vou compartilhar com ele. E Uhum. aí tu começa a alcançar uma galera diferenciada, né? Boa. É uma outra coisa que eu acho que é importante que dessa casa de carnes deu pra gente perceber muito nítido, porque a gente acompanhou muito de perto a parte de faturamento e crescimento ali. Uhum. A continuidade. Uhum. Cara, porque foi assim, ó, a gente startou com eles em janeiro e em 3 meses a gente não teve resultado. A Uhum. gente não teve. Durante 3 meses seguiu a mesma coisa ali. E uma coisa que o investimento deles não mudou. Seguiu. No total, eles devem investir em torno de 2.000, por exemplo, por mês, tá? Uhum. Ele faturava de 25 a 30 mil. Janeiro, 25 a 30, fevereiro, 25 a 30, março, 25 a 30. Aí a gente começou, a partir de março, abril, a gente já começou a notar que começou a subir. Uhum. E aí, até dezembro, a gente bateu 100 mil reais. Então, saiu de 25 a 30 para 100 mil reais mês. Uhum. Sem mudar o investimento, seguindo 3 mil por mês ali, de 2 a 3 mil por mês. Sempre o mesmo investimento, mesmo. Não, não, ah, é, eventualmente eu tentava, vamos subir o investimento, mas ele não, até hoje não quis subir, assim. Uhum. Mas a gente percebe o aumento. Hoje a gente já ultrapassou a barreira de 100 e vai subindo cada vez mais. Mas o grande lance foi a continuidade. Porque às vezes tu faz, Sim. cara, parece que não anda. Não, Uhum. mas não tá dando efeito. Não tá Uhum. dando E aí efeito. tu muda de rumo. É. Daí tu muda, vamos fazer assim. Aí tu vai passar mais Sim. um tempo sem dar efeito. E aí, quando tava próximo de chegar no resultado, trocou. Isso. A gente Exatamente. tem alguns clientes que gostam de mudar bastante quando, Uhum. quando não tem um resultado muito expressivo. Uhum. E é a faca do algoz ali, né? Ela Uhum. vai te apunhalar pelas costas, a ansiedade de querer mudar. Uhum. Porque tu precisa criar um público-alvo bem definido, entender as objeções dessa galera e bater, bater, bater. Tem que criar Uhum. audiência, né? Tem que criar audiência, tu tem que criar uma reciprocidade com eles, tu tem que gerar valor para eles quererem gerar valor para ti, né? Sim. Então é uma troca mútua, principalmente quando tu usa só o orgânico. O orgânico, ele é muito cruel contigo se tu não tem frequência. Uhum. Pensa comigo, quantos anos o Silvio Santos ficou na TV fazendo a mesma coisa? A mesma coisa todo domingo. É Ah. verdade. E ele é considerado maior, Uhum. fazendo a mesma coisa todo Uhum. domingo. Cara, é a mesma coisa. Tipo, tu tem que entender, tu tem que produzir conteúdo, ver o que que funciona e o que que não funciona. Uhum. O que funciona, repete, 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 repete. Só que até tu achar o que funciona, talvez demore 1, 2, 3 Sim. meses para entender o formato que funciona do teu público com a tua produção de conteúdo. É, Uhum. é um trabalho que parece demorado, é demorado, mas ele, depois que tu acha o gatilho, ele funciona a longo prazo, Sim. né? E ele é o gatilho exato que tu falou, né, pra escalar, né? Então tu vai testando, testando até o momento que tu achou a fórmula correta ali, digamos assim. Óbvio que não vai durar pro resto da vida, a gente sabe que tem que sempre ficar melhorando e testando, né, até conseguir daí botar mais investimento. Esse é inclusive o momento que a gente tá aqui, né? Ele já testando alguns canais, testando algumas coisas aqui na SR, né, pra gente achar o modelo mais correto. Até tava comentando antes com o Dala ali sobre a imersão que eu fui, né, e aí focada em vendas e tudo mais, e aí trouxe uns insights bem bacanas, assim, porque no meu caso, a gente tem um funil que o ciclo de venda ele é muito longo, né, então, por exemplo, eu vou levar 12 meses, na média,
para fechar um negócio, né? Então, o feedback disso para saber que tá errado é muito longo. Não Uhum. posso ter todo esse tempo, né? Levar um ano para saber, putz, essa estratégia tá errada, né? Então, o que a gente estava comentando que daí em alguns minutos ali de conversa com outras pessoas que têm outros conhecimentos já abriu a minha mente para o conceito de estratégia de CAC zero, escada de produtos. Então, pô, se esse teu funil é muito longo, cria um produto menor com ticket médio menor, tu vai coletar feedbacks mais rápido, tu vai conseguir ajustar a tua estratégia e trazer a consciência e trazer esse funil pro teu funil principal, né? E fazer a segunda venda pra quem já comprou de ti é muito mais fácil, né? Exatamente. É muito mais fácil. Cara, e no nosso caso, a gente não tem churn. Não tem até hoje. Graças a Deus, continue assim. Então, é uma relação de longo prazo. No momento que entra, a gente vê, tem essa confiança e tudo mais, o trabalho cresce e ele se mantém perene, assim. Então, é exatamente essa estratégia. Trazer o valor rápido já num produto menor, mais simples, que a gente consiga converter mais rápido e já iniciar o relacionamento de longo prazo com eles e aumentando eles na escada de valor de produtos No ali mesmo, né? no teu nicho, o que que seria um produto de menor valor? Então, o que a gente estava imaginando era fazer, por exemplo, treinamentos, Uhum. workshops, imersões. O Thiago Uhum. na imersão lá, ele tinha falado isso. Por que que tu não tá fazendo uma imersão que nem a gente tá fazendo aqui agora? Eu, nossa, cara, isso é muito bom. Uma baita ideia. Então, cursos, treinamentos, workshops, imersões. E aí, os cursos que eu falo também é o produto que a gente estava falando de montar um curso de formação de desenvolvedores Salesforce. E aí, lá na imersão também me bateu essa, tipo, caiu essa ficha de fazer isso para negócio também. Então, quem é um analista de CRM, quem é um analista de vendas, ou um gestor comercial, etc., que precisa ter as métricas e tem o Salesforce na sua empresa, por que que ele não pode fazer um curso para Tem ele conseguir capacitação. performar bem ali na sua empresa? E daí, Claro. daqui a pouco, trazer a nossa parceria também. Então, isso daí é um outro produto que faz muito sentido, E é uma sabe? dor Total. dentro do mercado. Sim, total, total. Por exemplo, tem assuntos já, né? O assunto desse podcast é assuntos de podcast. Uhum. Eu acho que essa estratégia de como que a gente pode potencializar com conteúdo é uma, a questão de tráfego é outra, e aí o terceiro ponto que eu ia falar é essa questão das dores, né? Então, trazer, por exemplo, hoje quem usa a Salesforce, uma das principais dores que eles têm é não saber o conceito, né? O modelo. Então, e não só técnico de TI, pessoal de TI, mas área de negócio. Então, como que eu uso, qual é o conceito de lead, qual é o conceito de conta, de oportunidade, pedidos, forecast, isso tudo tá lá nativo no Uhum. Salesforce. É só tu Saber usar, né? configurar ele, saber usar da forma correta, e tu vai poder usufruir de todos esses benefícios que já é quase um plug and play, né? A gente simplifica ali, mas é simples para quem já tem domínio, já tem experiência, né? Uhum. Então aí a coisa começa a fluir. Então teve vários casos de pessoas, por exemplo, que não usavam os leads lá, entravam direto na carteira de clientes. Aham. Sabe? Então, são gaps ali de negócio que a gente vê que, pô, vamos utilizar aqui, né? Tem toda Dinheiro na essa mesa, né? parte aqui exato, é dinheiro na mesa. É um esforço que tu faz pra captar, e aí depois tu acaba não sabendo usar, né, o que tu captou. Cara, na É. minha experiência, o mercado imobiliário é muito parecido. É Uhum, muito parecido. Os corretores, por exemplo, que não vendem todos os meses, e os corretores que não fazem gestão de lead. uhum, Eles captam o lead, o cara foi pra visita, olhou, não comprou e abandona. uhum, Tipo, o tempo que ele acompanha esse lead dificilmente ultrapassa um mês. uhum, E a maioria dos clientes vai comprar de 3 a 6 meses. uhum, E é o que faz o cara vender todo mês. Outra situação, no caso do mercado imobiliário, eu não tenho muito esse insider, né? Essa entrada, esse produto, né? O uhum, inside de produto ali, o mais barato, uhum, um produto de menor valor. Mas se, eu percebo que tanto no mundo digital quanto no mundo físico, basicamente tá na gente ter a criatividade de visualizar o negócio. O teu mundo ele é muito mais digital hoje, né? Mas se tu for parar para pensar essa estratégia, é o que a gente começou a fazer lá na Casa de Carnes. uhum. Porque a Casa de Carnes a gente tentou algumas coisas que não funcionavam e a gente começou a perceber o seguinte: quem compra, volta a comprar. O problema é a Sim. primeira compra. Eu tô com dificuldade de aumentar a primeira compra. Uhum, Vamos começar a fazer, tipo, vamos começar uma estratégia de promoções, uhum, onde eu faço uma promoção para o cara fazer a primeira compra. Tem que valer a pena o risco. uhum. Eu me arriscar a comprar uma carne que eu não vejo. Sim. E aí, pô, me arrisquei a comprar uma carne que eu não vejo. Agora, cara, gostei. E aí eles começam a recomprar. Então foi o que a gente combinou com eles. Olha só, a gente vai fazer uma estratégia de primeira compra.
Uhum. mas vocês têm a responsabilidade de gestão da tua carteira. Uhum. Então vocês precisam revender para eles. Todos os meses vocês têm que ter a responsabilidade de conseguir revender para eles, atendimento de Uhum. cliente. Uhum. E eles baixaram a cabeça, fizeram exatamente isso. E é justamente por isso que a gente consegue, com o mesmo investimento, passar de 25 para 100 mil. Uhum. Porque o cara comprou uma vez e foi comprando, 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 comprando. Então o cara que a gente captou lá em janeiro, ele continua dentro da carteira. Continua. Ele continua comprando, Uhum. né? E eu trago todo mês uma nova leva de clientes para comprar, primeira compra, né? Uhum. E aí ele vai, é um efeito bola de neve. A galera confunde marketing com vendas. Então, se cria uma responsabilidade no setor de marketing para que ele converta os teus clientes. Uhum. Só que na realidade o marketing está aí para te trazer os clientes, né? Uhum. Para te dar a oportunidade de falar com uma galera que talvez tu não falaria. E nessa parte da carnes, cara, eu não tenho como eu ficar. Tem. Eu ficar conversando com essa galera que já comprou, né, através de uma campanha de remarketing e tudo mais. Uhum. Só que quem vai converter é o vendedor lá na frente. É o cara que Uhum. tá respondendo o WhatsApp. Uhum. Então, a responsabilidade de ter uma recorrência de compra é muito maior no setor de vendas do que no de marketing. Uhum. O marketing vai estar lá para lembrar essa galera, ó, tem que comprar carne essa semana. Uhum. E aí, E sem uma dúvida que eu tenho, eu imagino que o custo seja maior se o marketing tentar revender para quem já tá na carteira, né? Questão. Na verdade, não. É uma parte remarketing daí, né? Normalmente o custo da revenda, Uhum. no caso deles, que é um produto que tu compra mensalmente, até vai. Mas assim, ó, qual é o grande lance? Seria, a gente lembra eles que eles têm que comprar. Outra situação é o seguinte, daria pra gente criar um formato de assinatura, Uhum. sabe? Porque daí o cara tá assinando que nem a Nespresso. Sim. Pô, tu compra, assina ali a Nespresso e daí toda semana, todo mês, tu já tem as cápsulas de café que vai chegar dentro da tua casa e tal. Uhum. Daria para fazer esse formato, por exemplo, lá, pô, as pessoas têm essa noção. Daí o marketing atuaria com a ideia, Uhum. né? A ideia, a execução ali desse formato do projeto em si. Uhum. Mas, cara, nenhum marketing animal substitui uma boa equipe de venda. Então, assim, tipo, cara, ele lá no WhatsApp mandando pra cada cliente, só pra avisar, a senhora sempre compra uma alcatra, hoje tá em Uhum. promoção. Pô, Uhum. a promoção já é só um startzinho pra ela sair da zona de conforto. Uhum. Não vou comprar. Daí, pô, vou aproveitar a promoção. Daí, normalmente, o que a gente conversando com eles lá, a gente percebe no caso deles, então já me veio a alcatra, a maminha, eu não sei o que lá. Então eles já compram um pacotão. Sim. Então é uma carne para atrair, para tirar da zona de conforto, e o resto ela monta um pacote para dar o start. Uhum. Isso a gente não consegue ter tanta efetividade no remarketing. Uhum. Tirar ela da zona de conforto como se faz no 1 a 1, Uhum. entendeu? Fazer o teu cliente andar através de remarketing. Cara, aí tu gasta uma grana que não tem problema. Uhum. Não tem Sim. porquê, entendeu? Tipo, Sim. gastar essa grana. Uma equipe de venda boa, Uhum. melhor, é muito mais efetiva e mais barata. Uhum. Mas o que eu ia falar, assim, até a impressão que eu tinha é que a minha realidade é muito de entrou no cliente porque é recorrência, né? Uhum, Então a gente tem um contrato, daí para nós, assim, infinitamente, né? Mais fácil vender para quem já é cliente, né? E não uhum, para quem é pessoas novas, né? Novos clientes. Mas eu concordo contigo, eu acho que essa questão ali de aumentar o ticket e tudo mais, e fazer cross-sell e tudo mais, né? uhum, Upsell também, ele vai melhorar muito no time de vendas, né? E esse daí era um ponto que a gente vê muito, assim, até como a gente é atendido ali, né? Nosso marketing pela V4, uhum, assessorado por eles, é uma dor muito das pessoas que às vezes eles esperam que isso resulte lá na venda final, né? uhum. Tipo, pô, resultado que eu gerei, venda aí. Óbvio, isso tem que ser comparado, mas daqui a pouco tá entrando um monte de lead qualificado e tá morrendo no o meio do vendedor caminho, né? não Exato. sabe o que fazer com ele, né? Total. Talvez essa parte, né, do funil ali não tá sendo vista. Tem algum furo ali, algum gargalo que esses leads estão E isso caindo, né? acontece muito quando a gente gera lead para imobiliária, né? Uhum, Cai o lead no colo do corretor, o corretor faz um trabalho simples de atender, Uhum. mostrar e esquecer. E uhum, abandonar. Porque como tá entrando lead o tempo todo, normalmente ele dá mais atenção pro novo. uhum. Mas o que vale É, mais dinheiro é o velho. uhum.
sabe? Sim. É uma É que ele coisa. olha pra primeira venda ali, o ticket da primeira venda, só que esquece o LTV. Aham, isso Pra aí nós mesmo. aqui, cara, o LTV é o fenomenal, entendeu? Porque é a relação de longo prazo ali, é o montante, a receita que tu vai ter ao longo da vida do ciclo do cliente, Deixa eu né? te perguntar uma coisa. O teu primeiro cliente, ele segue contigo ou não? Sim, Ele continua. sim. Então, na verdade, eu vou te contratar e eu vou te manter dentro da minha empresa para sempre ou não? É que a gente tem alguns formatos, tá? Uhum, Tem algumas linhas ali, por exemplo, a gente tem o serviço que é um que a gente vê assim com mais vantagem para os dois lados, que é a recorrência. É um time alocado para esse cliente especificamente. Então, digamos que a agência de vocês, pô, vocês estão precisando de um CRM e colocaram o Salesforce, beleza. Aí vem lá na SR e diz assim, ó, SR, eu preciso que vocês me ajudem a desbloquear o Salesforce aqui na minha empresa. uhum, Então, vamos fazer uma alocação, vamos colocar um especialista Salesforce aí dedicado para a empresa de vocês, para a gente atuar em conjunto. Quais são as necessidades, como é que é o modelo, como é que é o funil de vendas da empresa, como é que são as etapas, quais as informações, como é que é a qualificação, como é que é a etapa de prospecção, a partir de, por exemplo, pré-vendas e vendas, né? Como é que ele vai evoluindo no funil. Isso tudo a gente consegue customizar, né? E deixar tudo nos moldes de vocês ali, do uhum. processo de vocês. Ou se precisar usar o padrão da Salesforce mesmo, a gente usa o padrão. E aí a gente fica atuando nesse formato. Beleza, agora eu preciso de uma estratégia, eu quero fazer alguma ação específica, ou eu quero melhorar meu sistema porque meus vendedores não estão conseguindo, de repente, acompanhar alguns leads, estão, por exemplo, fazer o follow-up, alguma coisa assim. A gente consegue automatizar, customizar algumas atividades, etc., deixar isso o processo mais liso possível, assim, Uhum. sabe? Então esse é um formato, né? A gente aloca a pessoa ali, ou um time, né, específico para a tua empresa. Um outro formato que a gente está construindo que é a questão da squad compartilhada, né? Um módulo de CS que a gente chama, que é para atendimento por chamados. Então o Uhum. cliente entra com a gente aí e aí ele vai passando as demandas conforme vão vindo esporadicamente. Eu não tenho necessidade de estar constantemente Atuando lá dentro. atuando. Então, Uhum. por exemplo, esse mês eu mandei 3 chamados. Aí a gente manda para o nosso e-mail, cai na nossa fila de suporte ali que já entra no nosso CRM, no nosso funil Uhum. de serviço, de pós-venda. E aí eles já fazem o atendimento lá. Então, e aí tem o orçamento, tudo, e o pagamento é feito individualmente por demanda. Se os clientes não caíssem no CRM de uma empresa que presta serviço de CRM, ia ser engraçado, né? Seria É, estranho. mas acontece, hein? Às Não, vezes É, acontece. a gente é uma agência de marketing que não faz marketing pra gente. é. Todos a os gente- clientes que a gente tem sempre foram É, indicações. Todos, todos. Isso é boa. bom ou ruim? Não sei, depende, né? É, O bom é que o atendimento é bom e as pessoas indicam. O ruim é sim. que a gente se limita à indicação, né? Talvez não tá com o domínio sobre a alavanca de crescimento, né? Mas eu vi, isso daí é um assunto legal, cara, porque para nós também a indicação é muito forte, né? Que nem a gente falou, é difícil, o ticket é alto, é longo prazo, então a empresa ela tem uma certa restrição em entrar, né? Em ter o primeiro, pô, eu vou investir toda essa grana nessa empresa que eu não conheço, né? Então a indicação é uma forma de abrir essas portas, Claro, né? é uma prova, né? É Já uma vem prova. alguém, Exato. já fez um trabalho bom pra alguém e essa pessoa te indicou. Isso. E aí, sobre isso, tem acho que é, como é que é o nome dele? É Rodrigo Noll, Não não sei. sei se vocês conhecem, Não. que ele é um especialista em marketing de indicação. Uhum. E aí no G4 também eu vi alguns documentos sobre programas de indicação e tal para tu fazer. Dá para tu usar indicação como uma estratégia, um É, canal de crescimento do é, marketing também. E aí ter um pouco mais de controle nas alavancas disso, né? sim. Sim. O cara fica eu curto a parte da indicação, mas tu fica um pouco refém Fica disso, né? refém, fica Tem refém. que ter uma estratégia Sim. bem. Esse foi um dos pontos para a gente começar a parte de marketing da SR, conteúdo e tráfego pago. Era isso, assim. 100% dos nossos clientes eram indicação. Uhum. Entendeu? O primeiro cliente foi uma pessoa que trabalhou com a gente, num projeto de implantação Salesforce num banco aqui, né, do estado, aqui do Rio Grande do Sul, banco privado. E a gente fez um projeto ali de sucesso, foi um case bem bacana, muito legal. E aí essa pessoa acabou saindo e indo para o nosso novo cliente, né? Para o Uhum. nosso primeiro cliente. Aí a gente comentou, pô, estamos abrindo uma consultoria e tudo mais. E aí ela, pô, conhecia, já tinha o respaldo do trabalho e tudo. Entra aqui, vamos fazer um projeto aqui. E aí foi onde começou o nosso primeiro cliente. A gente começou com um projeto neles, e aí foi crescendo, né? Até que hoje a gente está com umas 10, 11 pessoas alocadas nesse cliente. Então, Massa. Massa. é uma escadinha mesmo, assim, sabe? Total. É bem legal. Cara, hoje, como
empresário, né? Empreendedor. Qual é o maior desafio para. Tipo, qual foi o maior desafio para começar a produzir conteúdo? É, Da produção de conteúdo. Pergunta boa essa, cara. Pergunta boa. Cara, o maior desafio, eu acho que é até hoje ainda, sabe? Porque é a estratégia por trás, sabe? A gente meio que, até eu trazendo um pouco meu background, não é de marketing, o especialista de marketing são esses dois caras aqui. E, assim, a gente pensou, cara, o único ponto, assim, o ponto que fez a gente vir para isso foi o desconforto, essa questão de, pô, não vamos continuar só com indicações. Indicações é bom, que nem esse comentário, né? É bom, mas foi um ponto de desconforto que fez a gente se mover. Vamos gerar conteúdo, né? E aí uma coisa que eu via bastante, a gente via muito, é a questão da tendência desse movimento do marketing de influência, né? Que tá um mercado muito aquecido e ele fala, e ele é efetivo. Ele tá crescendo muito porque ele tem um porquê, né? Uhum. E a gente vê que cada vez mais as empresas estão indo por esse caminho, né? De trazer o marketing de influência e tudo mais, até abre barreiras ali. É uma forma de também escalar o canal de indicação, que querendo ou não, de repente tu faz uma parceria com algum influenciador, alguma coisa, e ele, querendo ou não, é uma indicação, porque ele já tem o aval, a autoridade do público, né? Uhum. Do público que assiste ele. Então a gente foi meio para esse caminho. Cara, vamos produzir conteúdo, vamos anunciar, né? Anunciar tem que estar. É a mesma coisa que ter uma sala aqui, né? Então é importante estar ter uma sala no mundo digital aí, no mundo no online, físico. um ponto físico no mundo online. E então essas duas estratégias foram bem determinantes aí para a gente seguir, né, nessa questão do marketing. Então a gente fazia a parte paga ali de tráfego e fazia a geração de conteúdo. Só que daí a estratégia por trás disso, né? Como é que a gente demorou até chegar nesses pilares e tudo mais, o que que a gente quer? A gente deu uns passos atrás, depois a gente foi, por exemplo, no início gerando muitos conteúdos aleatórios assim, e viu que não estava muito bacana. Aí internamente a gente parou, pô, vamos dar um passo atrás, vamos pensar quais estratégias, o que que a gente quer gerando esse conteúdo, porque sempre tem objetivos, né? A gente quer atingir algum resultado por trás disso. Então, eu quero trazer a visibilidade da empresa. Isso foi esse estudo, ele foi o que gerou esses pilares que eu acabei não falando Uhum. todos, né? Mas assim, pô, eu quero trazer a marca da SR, a visibilidade da marca. Então a gente criou um pilar de reforço de marca. Uhum. O que que é isso? Estamos num evento, participando de algum evento, por exemplo, a gente está aqui para quem não conhece aqui, é o Instituto Caldeira, né? É um hub de inovação aqui do Rio Grande do Sul, tá em alta aí no Brasil, ele realmente está em destaque, é um polo que tem mais de 300 empresas que já são parceiras aqui, não sei quantos mil metros quadrados aí de área útil que a gente tem nesse complexo. Então, um ponto já para reforço de marca foi estar aqui, né? Estar no meio desse ecossistema de Sim. inovação aqui, né? E para entender também a importância de estar aqui dentro, né? É comum ver salas aqui dentro de empresas fechadas sem ninguém dentro. Sim, Só para ter a placa na porta ali da exato. sala, né? É, aqui, É uma vitrine. aqui na nossa frente, aqui em meio do Rafael, tá a Amazon. É, aqui é a Amazon aqui do lado. Aqui atrás é um escritório de advocacia especializado em startups, E né? os dois estão vazios. Ninguém Exato. trabalhando dentro. É. Isso, assim, é um pouco ruim também, né? A nossa sala, ela também costumava ficar vazia em alguns momentos. A gente olhava assim, é legal ter a tua marca aqui, né? Mas também tu está perdendo todo Network, o né? networking, o ecossistema, né? Então a gente está com essa iniciativa de ficar mais presente na sala e participar mesmo dos eventos, né? Então estar aqui já é uma dessas iniciativas de reforço de marca, de conteúdo, querendo ou não. A gente fez muito post também, trouxe muito isso nas nossas redes, né, da nossa sala aqui, de estar presente no ecossistema aqui do Caldeira. E, inclusive, abriu portas para outros programas, né? Por exemplo, tem aqui dentro o programa da Nova Geração, né, que é a formação de jovens de áreas carentes aqui da região, né, do estado, para formar pessoas na área de tecnologia, né? Então, Uhum. tinha trilhas de marketing digital, trilhas de vendas com Salesforce, que foi onde a gente entrou como parceiro ali. Acabamos contratando 2 jovens talentos ali que foram formados nesse programa também, que foi bem bacana. Estão com a gente até hoje aí, já entregando projetos nos clientes. Então, essa estratégia é uma de reforço de marca. Então, para trazer visibilidade, para ver que a gente está contribuindo para o ecossistema de Salesforce e de inovação aqui do estado.
eventos que a gente participa, de Salesforce e tudo mais, então isso tudo entra no reforço de marca. O outro, daí no estudo dessa estratégia, a gente olhou o pilar de cultura, que a gente quer mostrar que é um ambiente legal de se trabalhar também, então para atratividade de talentos mesmo, porque empresas de tecnologia sempre vão ter esse problema de recursos humanos, a mão de obra qualificada, assim, né, pessoas com talento que consigam, ou que com capacidade de aprendizado mesmo, né, então a gente olhou para esse pilar de cultura para trazer atratividade para contratação mesmo. Ah, e o outro pilar que a gente tinha era de novos negócios. Tá? Uhum. Novos negócios, que daí era para trazer conteúdo técnico de Salesforce olhando para o nosso público-alvo. Então, empresas, gestores de vendas, de marketing, eles poderem ter consciência do que é o produto, o potencial que tem, né, no produto que eles possuem ou desejam possuir. E, e trazer essa consciência para a gente captar clientes daí, né? Captar leads, captar clientes e conseguir gerar valor e desbloquear, que nem a gente fala, né? Sim, Desbloquear o sim, potencial que o sim. Salesforce tem para gerar resultados para os negócios deles. Então, foi mais ou menos, esse foi o principal desafio e eu acho que hoje a gente conseguiu já estar um pouco mais no rumo, né? O primeiro desafio, então, foi saber o que produzir. No Exatamente. final das De contas, é forma isso. estratégica e não Aham. aleatoriamente, né? Sim. Total. A galera, o mais comum é produzir qualquer coisa, né? Sim. É comum tu ver um expert de marketing dizer, não, produz conteúdo. Daí tu vai lá e, tá, o que que eu vou produzir? Uhum. É a primeira barreira, né? O que que eu Exato. vou produzir? Sim. E é uma coisa constante, tá? Eu sinto que, assim, isso ficou bem legal, ficou bem bacana essa nossa estrutura, mas às vezes eu fico repensando o tempo todo, cara, como que eu organizo melhor as coisas, né? Dentro desses pilares, como é que agora eu posso fazer um caminho que fique legal o aprendizado, digamos assim, por exemplo, do Total. novos negócios? Porque não adianta eu trazer um recurso super avançado de Einstein, de inteligência artificial do Salesforce, sendo que o cara não sabe o conceito básico do lead. Então eu estou trazendo, por exemplo, usa o Einstein ali, a inteligência artificial da Salesforce, para qualificar os teus leads e etc, ou para fazer a previsão de vendas da tua empresa, mas quando a gente fala de forecast, fala de lead, o cara não sabe, Uhum. né? Então, O básico, esse né? desafio agora também é isso, é como eu consigo conectar uma coisa na outra que torne a jornada bem fluida ali, né? Esse Einstein é a inteligência artificial específica da Salesforce. Isso aí, E tu consegue dar uma qualificada nos leads através dele, é isso? isso aí. E tem conteúdo na internet. Não só isso, mas um dos Sim, é pontos. uma das. E tem algum conteúdo mais. Que eu digo um conteúdo não um carrossel, mas um conteúdo mais. Topo de funil? Não, mais profundo. Sobre, tipo, passo a passo, uma videoaula ensinando como é que eu faço pra fazer isso no Salesforce ou não? Tu diz a gente produziu Não. ou Não, no geral? no geral, assim. Será que é fácil de encontrar esse conteúdo ou não? Cara, eu não, eu chutaria, não sei, eu chutaria que não é fácil, tá? Eu chutaria que Isso não é fácil. da Hum, captação de lead, viu? Uhum, Ó, landing page. Cara, uma aula completa de como usar o Einstein no Salesforce para qualificar seus leads. uhum, E aí a gente, nome, e-mail, telefone e sim, acessa a aula. sim. Não, É captação de lead, sim, cara. boa. Microconteúdos ali muito específicos, né? Aulas, Uhum, entendeu? Daí a boa, gente bota umas aulas E secretas assim. dependendo da boa. promessa, tu consegue captar desenvolvedor, tu consegue captar cliente e tu Uhum, consegue captar até possíveis alunos para pro sim, desenvolvimento de boa. novos E desenvolvedores. esse produto eu já tenho ele pronto aí, cara. Quase. Porque a gente tem ali dentro do time até, a gente brinca ali, a gente apelidou um dos nossos desenvolvedores de Mister Robot. Ele já trabalhou em 3 projetos de chatbot ali da Salesforce. Aham, E são cases bem bacanas, inclusive que a gente quer promover esse conteúdo e tal. sim. E aí essa questão do material, né, desse produto ou esse curso ali para como utilizar, por exemplo, como configurar um chatbot no Salesforce. Isso aí a gente já tem o case e já tem o material tudo prontinho, só a gente botar a mão na massa e gravar. De repente, Total. como que estruturar, como é que vai ser isso? Vai ser uma aula gravada, vai ser uma live, o que que vai ser? Um webinar ali, a gente tem vários formatos de fazer isso, né? Total, total. Porque, cara, eu vou falando agora do nosso lado aqui. Cara, eu percebo assim, ó, tem vários formatos ali de dificuldade de produção de conteúdo, tá? Cara, fritar a cabeça para produzir conteúdo é um problema.
Uhum. Porque eu me vejo como, cara, o expert, o cara que sabe ele falar ensinar os outros corretores a vender, tá? Uhum. E aí produzir conteúdo para isso, cara, é muito difícil para mim produzir um conteúdo superficial. Uma coisa mais simples de tu digerir, uma coisa mais tranquila. E como o meu processo todo eu aprendi a simplificar demais o negócio, a sensação que eu tenho é que todos os meus conteúdos vão ser exatamente iguais. Uhum. Tipo, cara, para produzir, para vender um imóvel por mês, tem que captar, avaliar, sabe? Tipo, Uhum. é isso, esse é o pilar do negócio e acabou. Mas lógico, quando tu começa a estudar um pouco mais e entrando, tá, beleza, mas como é que eu faço para convencer o proprietário sobre a avaliação que eu fiz? Pô, já é outro conteúdo bem mais específico e tal. Uhum. Mas as minhas principais dificuldades primeiro, a produção, eu acho que ajustar a quantidade, a quantidade ideal para produzir conteúdo hoje, porque exige que a gente produza muito conteúdo, né? Uhum. O mercado exige isso. Ah, outra dificuldade que eu tenho agora eu tô conseguindo vencer um pouco isso, mas é a exposição, Uhum. me expor. Inclusive, é uma pergunta, como é que tu vê isso de se expor em relação à própria rede social da empresa? Uhum. Pra ti é tranquilo isso ou não? Eu tenho esse mesmo ponto aí que tu falou, tá? Eu sou mais low profile, né, como chama, Aham. assim, eu não gosto de me expor muito, mas, inclusive, a iniciativa da empresa foi muito legal nesse sentido, porque fez com que eu trabalhasse habilidades que eu não trabalhava, né? Meu background é todo técnico, desde o meu estágio foi na programação, então eu nunca vi outra carreira a não ser tecnologia. E aí a gente tende muito, né? Tem a interação, às vezes a pessoa acha que é só a máquina ali, o cara e a máquina abraçado ali até o final. Mas tem interação, mas é bem menos, né? Então exige muito menos, né? E aí, com essa questão da empresa, eu acabei. Vários fatores foram fazendo eu ver que, pô, a imagem importa, a gente conseguir transmitir a nossa mensagem de forma clara importa, a nossa comunicação importa, como que a gente. A nossa postura, e todos esses pontos eles são relevantes, né? E aí eu fui começando a buscar isso, assim, coloquei na minha cabeça que, cara, eu vou, por exemplo, algum evento interno da empresa, vamos lá, eu me candidatava, pá, deixa que eu apresento isso. Tanto que na brincadeira aqui entre nós, os sócios ali, o Juliano e o Marcelo, eles ficam brincando que eu sou o MC, né, o mestre de cerimônias da empresa. E aí, inclusive ontem, a gente, não sei se eu digo a data, ontem no dia 28 de junho, a gente fez um evento, né, de aniversário de 3 anos da empresa, e daí foi todo um evento online, o time é 100% remoto, mas a gente criou toda uma estrutura, um salão de eventos ali, né, no mundo virtual hoje que a gente está vivendo. E aí a gente teve mais uma cerimônia bem bacana, foi um evento super legal. Vamos coletar o feedback do time depois para ver como é que foi, né? E se tem melhorias e tudo mais. Mas essas pequenas ações vão fazendo a gente, ah, assim, destravar nesse sentido, né? Então, um outro ponto que eu estava fazendo era a questão de geração de conteúdo. Hoje eu já tenho uma linha editorial própria ali que eu estou fazendo no LinkedIn e tudo mais. Então, trazendo conteúdo não só focado em Salesforce, focado em, por exemplo, assuntos que eu gosto, que são gestão do tempo, performance, liderança, né? Que são assuntos que estão em voga, que a gente estuda bastante, porque a empresa requer isso, né? Então eu estou trazendo vários conteúdos nesse sentido e eu estou vendo que no LinkedIn está sendo bem legal, assim, eu estou vendo eu já estou tendo vários feedbacks, assim, sabe, de pessoas novas da rede que conseguem ver o perfil do cara trazendo isso também junto com a empresa, assim, sabe? E como é que foi tipo, pra romper a barreira da exposição? O que que tu fez pra romper a barreira? Começar. Vai do mesmo jeito, né? Não Vai de tem, qualquer jeito. É, só vai. pra mim foi mais ou menos isso. O Léo acompanha minha. Cara, o Léo também não gosta muito de se expor. O Léo ainda tá parado no back. Eu cheguei a produzir conteúdo, Uhum, fiz live, fiz tudo, mas uhum. bah, não é uma coisa que me chama. Isso, eu ainda tô bem no começo, porque tem um monte de trava ainda. Por exemplo, vídeo, lives, não fiz nada. É só Uhum. conteúdo texto hoje que eu Uhum. tenho feito. Mas Já é alguma coisa. já é melhor que nada. E aí eu já até esses dias parei pra montar, né? Eu já tô com todo o roteiro, o cronograma dos posts de julho, né? Mês de julho agora já tá tudo certinho.
para fazer os posts, mas tem outras iniciativas, até na conversa ali de marketing que a gente está tendo nos alinhamentos ali da empresa, o pessoal já está trazendo, ó, vamos ter que fazer uns vídeos e tal para fazer nas campanhas, né, para trazer, eu acho que é bem importante. Então Total. vai ser mais uma barreira aí Eu a ser consegui romper já a transposta. barreira do story, de produzir story Eu vi lá, cara, pra tá mim é sendo muito bacana. difícil. É muito difícil, tipo, não é Uhum, fácil, aham. mas tem que fazer e vai como vai, não tem o que fazer, sabe? Tipo, às vezes eu percebo que eu falo umas besteiras no story ali, tipo, eu entrei na Câmara lá dos Deputados e eu peguei e disse, é aqui que a baixaria acontece. Daí eu, vai assim mesmo, não tem problema, sabe? É 24 horas só no ar É ali. autêntica, né? É o meu jeito, não É. tem o que fazer, entendeu? Mas, cara, paciência. Daí, e talvez antes eu não postasse esse story. Hoje vai do Uhum, mesmo jeito, não tem problema. Eu uhum, acho que a galera tem muito preciosismo. Ah, quero deixar sim, lindo, quero deixar maravilhoso. sim, Cara, a gente foi num evento, um insider do Fórmula de Lançamento. uhum, Cara, os caras que faturam mais de 2 milhões por ano estão dizendo que quanto mais bagaceiro for a produção de conteúdo, melhor. Eles estão dizendo, eles chamam de conteúdo sim, podrão. uhum. Não, o A carrossel tem que ser o conteúdo simplicidade. podrão. É o podrão, Uhum. é o podrão. Pô, legal. Aham, É que é curioso isso, porque, mas tem, assim, algumas coisas que eu ouvi sobre isso é que gera muita conexão, né? A pessoa se identifica com a coisa mais simples, porque, pô, um estúdio, toda uma produção, isso e aquilo para fazer algo muito sofisticado, às vezes, por exemplo, o jornal, né, que é algo, a televisão e tal, sim, a mídia, sim. ah, é um mercado que tá em queda, né? Em queda livre ali, ó, ao meu ver. Sim. E, Sim, tanto que as últimas figuras que se destacaram na televisão, Thiago Leifert, esses caras assim, eles se destacam pela autenticidade, uhum, né? Porque boa. eles chegam ali e eles meio que, cara, não interessa como é que eu vou fazer do meu jeito. Uhum, E eles botam muito a cara deles no negócio, né? sim. Aquela coisa muito teórica, técnica zona de, como que eu vou fazer nesse formato, assim, assim, assado. Um cara que eu acho que conseguiu romper um pouco essa barreira foi o Celso Portiolli. O Life, ele tá no YouTube agora. Sim, pois é, o próprio Galvão, meu. Galvão Bueno tá Uhum, com canal no YouTube no agora. YouTube. Se demitiu lá da Globo e foi pro canal no YouTube, Sim. sabe? Então, pô, e tá percebendo que ele precisa parar de ser aquele quadradão do negócio, do que não pode falar nada de errado, Uhum. e indo pra simplicidade, Sim. sabe? É simplificar o processo. Uhum. Ahn, essa dificuldade de exposição, eu acho que para muita gente é uma barreira de start, assim, o Uhum. começo. Sim. Mas depois que tu começa a ir, cara, aos pouquinhos vai indo. Eu tô me sentindo cada vez. Todos os dias. Ontem eu falei com os guris, eu me pergunto, o que que é. Pra, tipo, pra eu cumprir o meu papel aqui de impacto, o que que eu preciso fazer hoje? Todo dia de manhã eu tenho raciocinado sobre isso, assim, sabe? Uhum. E tipo, cara, se eu não fizer story, não vai ter valido a pena. Eu não Uhum. vou ter cumprido o papel, Uhum. sabe? Então, cara, eu vou ter que sair produzindo story. Hoje ainda não produzi. Eu confesso que tava sentado aqui já nervoso. Eu pensei, vou fazer um story agora. Daí, não, Uhum. meu celular tá gravando, sabe? Então, tipo, é uma coisa que já me deixou meio nervoso, assim, Aham. preciso produzir. Uhum. Mas, aos poucos, tipo, o processo vai acontecendo. Uhum. Ah, um outro, que eu percebo também de fase que a gente, quando rompe a barreira de começar a produzir conteúdo, vai. Mas depois, eu acho que é um momento que a gente está, é começar a produzir conteúdo com propósito. Com Uhum. propósito, assim, ó, conectando com todas as fases da tua empresa, Uhum. entendeu? Sim. Que nem o pitch de elevador ali. O Uhum. conteúdo conectar com o pitch de elevador em todos os conteúdos, Uhum. sabe? Promessa, né? Isso, a tua promessa, a tua solução, sabe? Tipo, cara, eu desbloqueei o Salesforce, o potencial do Salesforce, beleza? Na tua empresa. Uhum. Cara, trazer todo o conteúdo precisa desbloquear Toda a comunicação. um potencial do Salesforce. Uhum. Esse conteúdo aqui desbloqueia o potencial do Salesforce ou não? Não. Então não é um conteúdo tão bom. Entendeu? Eu tô em silêncio aqui porque caiu uma ficha boa. Sim. Legal. Faz todo sentido. Claro. Entendeu? Então, assim, Sim. porque o cara que começa a te seguir, putz, olha só, mano, essa diquinha desbloqueou um negócio Uhum. legal aqui. Sim. Essa outra diquinha desbloqueou um negócio legal. Cara, eu preciso desse cara. Uhum. Sim. Entendeu? A questão do hackzinho, né? Não é nem do atalho, é um hack, é uma melhoria ali, digamos, né? Uma otimização numa engrenagem que vai fazer girar, Total. vai fluir mais no valor geral ali no longo prazo ou na escala, isso vai ter um resultado gigante. Um exemplo disso foi um hackzinho que a gente fez com questão de custos Uhum. no Salesforce, né? Cuida do que tu vai falar, hein? Ó, a receita. Não, não.
Tinha um cliente nosso que eles estavam com problema de armazenamento de dados, né? Então eles tinham muitos dados armazenados no CRM e eles estavam atingindo 98% já e com previsão já de estourar os 100%. E isso acarreta em custos salgados, Sim. extra, né? Então, e aí eles já estavam vendo orçamento, verba para ter que contratar mais, porque aquilo ia ser um problema em breve. Ah, e aí a gente chegou no nosso. A gente fez um processo que a gente chama de assessment ou diagnóstico, né? Então a gente foi e avaliou como é que estava estruturado o sistema ali, a org que a gente chama, né? Que é o CRM que eles. A versão, a instância do CRM que eles usam. E aí a gente avaliou que eles estavam utilizando um objeto customizado, que é uma prática que não é muito não demonizando o objeto customizado, mas Não é o tem que, ideal. tem que ser usado com cautela. E aí tava uma grande quantidade de dados estavam sendo armazenados ali naquele objeto e aquilo tem um custo de Memória. armazenamento Uhum. maior. E aí a gente fez uma remodelagem nisso usando objetos padrão da Salesforce, tirando esse objeto customizado e mudando para objetos nativos que consomem bem menos espaço do que o customizado. Uhum. E aí, de 98%, depois desse hackzinho, desse trabalho de otimização, a gente baixou para 43%. Tu vê. Metade. E se tu for parar pra pensar, é uma dica que daqui a pouco tu pode transformar num carrossel ali e Uhum, que vai desbloquear o potencial. uhum, Sabe por quê? sim. Porque, cara, gerar lucro, né? No final das contas, desbloquear o potencial do Salesforce para aumentar o lucro da tua empresa, né? E Sim, toda a economia é 100% de lucro, né? é, Exatamente. Imagina, daqui a pouco tem um exatamente. monte de gente aí que tá usando isso e tá pagando o excedente ali de armazenamento no Salesforce e só de fazer essa mudança eles conseguem mudar, Uhum, diminuir muito o custo, entendeu? E, boa. cara, todo custo que diminui é 100% de lucro. Essa é uma frase boa, É, frase de impacto. mas, tipo, que soluções que, tipo assim, quando encontra dificuldade, a gente tem que achar solução, né? Que Uhum, soluções que quando tu encontra uma dificuldade, normalmente tu trouxe nos últimos tempos para produzir, para ter uma linha editorial, para conseguir fazer isso, que soluções que tu trouxe? não entendi. Repete de novo, por Se gentileza. desconcentrou. Tipo assim, ó, ah, tipo, a gente encontra um monte de dificuldade, a gente vai passando por cima das dificuldades, mas, Uhum, tipo, a gente traz soluções, né? Tipo, uhum. e que soluções para produzir conteúdo para, cara, eu tô travado aqui, tô mal e tal. Soluções que podem ajudar, tipo os hackzinhos que a gente, daqui a pouco, que tu implantou e conseguiu te ajudar a startar o processo, mesmo sem querer se expor, mesmo sem fazer. Tipo, tem alguma solução que tu pensa, pá, isso daqui para mim mudou o jogo para produção de conteúdo. Ah, tá. Eu tava pensando ainda na questão do hackzinho do CRM. Não, não, da produção de conteúdo, da produção de conteúdo. O hack, cara, pra mim o que mais foi determinante ali pra ter mais clareza no conteúdo foi aquela questão do conteúdo com propósito. Uhum. Foi, tu tocou certinho, assim, pra mim, né? Foi eu consegui parar dessa questão de, pô, tô gerando conteúdo aleatório Uhum. e sim estabelecer, beleza, qual é a ideia e ainda não tá no suprassumo. Eu posso ver, por exemplo, até a gente chegar e tentar captar o quanto que isso está sendo efetivo, né, na questão de indicadores daqui a pouco, mas voltando um pouco. É essa questão de ter clareza. Então, por exemplo, cara, quando eu quero comunicar com profissionais de Salesforce, profissionais de TI, eu mostrar a marca da SR, a marca empregadora da SR. Uhum. Então, eu saber que eu tenho esse meu pilar aqui, que eu vou trazer conteúdo voltado para esse público que é totalmente diferente do meu cliente. Então, por exemplo, como que tu constrói uma carreira no Salesforce? Quais são os caminhos que tu pode traçar na tua jornada, etc. Então, eu consigo trazer assuntos, um leque de assuntos para esse público-alvo, trazendo com esse objetivo. Tanto Uhum. que a gente está conseguindo, né? Números aí crescendo. Do ano passado a gente estava em 28, 30 pessoas, já estamos agora na metade do ano indo para 50, então tá um crescimento legal, a gente está conseguindo ser atrativo e trazer pessoas. Tanto quanto, pô, vou trazer novos clientes, como que a gente vai se comunicar?
Eu vou trazer quais são os principais problemas que o pessoal tem com o Salesforce, eu vou trazer como que eu vou me comunicar, né? Como que a SR consegue ajudar, ou até trazer conteúdo para essa pessoa, só, se ela quiser por conta já ir buscar, dar um norte para ela Uhum. conseguir superar esses desafios. Então, tanto na adoção do Salesforce quanto no uso e na manutenção, questão de otimização de custos, otimização da performance do time, etc. Então, para mim, o hack do conteúdo foi essa questão da estratégia, ter a clareza e o conteúdo com propósito. Eu acho que isso foi o diferencial. Total. Tu, Léo. Repete. Tipo, algum hackzinho de solução para dificuldade de produção de conteúdo. Hackzinho, é o chat GPT, É, não tem Boa. mistério. Cara, eu acho que assim, ó, tu não tem problema na produção de conteúdo quando tu sabe quem é o teu público-alvo e quais são as objeções deles. Se tu sabe as objeções, cada objeção que ele tem é um conteúdo que tu pode criar. Então a Uhum. objeção dele é não saber voar, tá? Qual é o segredo para saber voar? Compra um helicóptero ou anda de avião, né? Uhum. Tipo, toda objeção é um conteúdo que tu pode criar. Todo medo dele é um conteúdo que tu pode criar. Todo sonho dele é um conteúdo que tu pode criar. Então, na real, a produção de conteúdo está mais baseada no que o teu cliente, no que o teu público-alvo quer, do que, na real, o que tu quer falar. Uhum. Então, se tu sabe com quem tu tá falando, tu sabe o que produzir conteúdo. Talvez não seja claro nesse momento, mas Uhum. se tu tem a clareza do público-alvo e das objeções, tu sabe produzir conteúdo. Boa. E aí tu usa o chat GPT para te dar ideias e soluções para aquelas dores, aquelas objeções. Uhum. Não tem mínimo mistério. Boa. O ChatGPT hoje tira a responsabilidade de começar o conteúdo, né? Que a pior parte é a ideia, é o Sim, começar. O sim. ChatGPT te traz muita ideia. Boa. Cara, pra mim, eu vejo assim, ó, em relação à produção de conteúdo o hackzinho, assim, o start, cara, é a parte da pesquisa. A pesquisa que a gente fez com os últimos leads que entraram lá quando eu vendi o curso de Uhum. fotografia, cara, todas as perguntas deles viraram conteúdo. Todas. Legal. Então, cara, fazer pesquisa dá a chance. Ó, a pergunta que ajudou principalmente a produção de conteúdo foi: se tu tivesse uma hora para conversar comigo, que pergunta tu me faria? Legal. Sabe? Então, Uhum. tipo, daí os caras, várias perguntas lá, sabe? Várias. Sim. Como que eu faço para aumentar o número de lead que eu capto e Uhum. tal? Como que eu pegar lead qualificado, sabe? Foram várias perguntas nesse sentido, assim. E aí, todas essas perguntas, hoje foi ontem. Ontem saiu um vídeo que eu falo sobre funil de venda ali dentro do mercado imobiliário Uhum. e eu botei, sem essa habilidade, os corretores captam poucos leads, uma coisa assim. Uhum. Sabe? Então, tipo, pô, eu já Legal. conversei com a pergunta que o cara me fez, entendeu? Uhum. E isso vai ajudar ele a vender um imóvel por mês. Boa. Entendeu? Então, Top. tipo, tudo tá conectado lá, desde a minha promessa lá no start até as coisas que eles me falaram na pesquisa, Uhum. pra gente ir conseguindo atrair audiência, né? Porque a Uhum. audiência é o segredo do negócio. Massa. Massa demais. Ah, e que conteúdo que a gente podia trazer pro próximo episódio? Boa pergunta. E agora? Agora entra a quebrada da cabeça. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas Gestão de pessoas é legal. é interessante. Desafios ali do time e tal. Isso é legal. A gente tem, por exemplo, a gente estava falando muito, acho que essa questão de marketing, aprofundar, isso é bem legal. Uhum. Até são dores que eu tenho que também a gente já pode, consigo ser até uma cobaia para vocês. Sim, pode ser, pode ser. Essa questão da estratégia de estar tudo ligado à tua promessa ali e tal, isso é bem legal. Ah, o funil de vendas é um assunto bem legal também, pré-vendas, vendas. Que mais? Gestão de pessoas, isso é legal. Cara, um assunto que é bem legal também é a questão de organização e performance, sabe? Gestão do tempo e tal também. Isso Uhum, daí isso é tri, isso é tri. Ainda mais que muita gente a gente tem um precisa, assim, TDAH na sabe? mesa, né? Eu preciso muito disso. É, eu acho que sempre que eu te falo, bah, meu, as coisas que eu aprendi contigo foi o que mais mudou meu jogo, assim, atualmente. E quase tudo é sobre gestão do tempo, eu acho, É. né? Tipo, meu, a Eisenhower, a reunião diária, eu não sei. Aham. Cara, isso é a parada que mudou minha vida. E eu ensinei tudo pra mina do TDAH lá. Que Que eu legal. vi, eu percebi e Que eu legal. falei pra ela, cara, reunião diária, matriz de Eisenhower e o Pomodoro. Boa. As três Top. coisas. Top. Dá-lhe pau.
Todo mundo diz a mesma coisa, né? Pomodoro pra mim é molho de tomate. Não tá certo? Não deixa de ser, né? É, O cara que criou falou que era o tomatinho dele. marketing, gestão de pessoas. Eu tô anotando pra gente não perder, tá? Tá, Isso é linha editorial, né? sim. Isso daqui é em gestão de pessoas. Qual foi a outra que tu trouxe? Organização do Gestão do tempo. tempo, e funil. Funil de venda, funil de conteúdo, funil de quê? Venda? Vendas e de conteúdo é legal também. A gente já falou um pouco aqui, né? É, Mas. falou bem pouquinho. É. Cara, o funil pra mim é uma coisa bem pouco palpável. Ela é muito abstrata. Ah, eu falei, isso daqui é conteúdo de topo, mas daí tu fala, não, mas ele não é tão topo assim, sabe? Daí começa, sempre tem uma certa Uma discussão. variável. Uma Uhum. certa discussão. Ontem a gente tava, produzir um conteúdo, parece que era, é fundo de funil isso daqui. Uhum. Aí veio o brother e olhou, não, vamos modificar pra ficar fundo de funil. Daí ele modificou. Cara, parecia que tava tudo igual. Ele botou Não mudava ele nada. entrou naquele site sinônimos e alterou os sinônimos É, também. Uhum. tipo, olhou, mudou as palavras, mas seguia exatamente a mesma É coisa. a mesma Então coisa. é muito E aí eu que pouco produzo conteúdo palpável, né? enlouqueço, né? Fechou. Muito conteúdo. Fechou. Então, se tu que tá curtindo aqui até agora achou massa, curtiu, se inscreve aqui no canal para não perder o próximo. A gente tá focando aqui em pelo menos produzir um por semana pra gente entregar um conteúdo bacana semanal para tu empreendedor aí evoluir. Já também, se quiser nos seguir nas redes sociais, é Rafael Dalla. Tá errado. Ô, Rafael Dalla. Ô, Rafael. Ô, Leonardo Brambila. Vou ter que mudar o meu para o Ariel Dornelles, mas é Ariel.Dornelles, com Vambora. 2 L's. Fechou? Algum recado que vocês queiram passar aí? Fique ligado para o próximo episódio. Acho que é só o começo. Vamos trazer muito conteúdo aí, vamos trazer muito problema, muito desafio pra gente superar, que é o que a gente mais tem. E se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários. Exatamente. E se quiser escolher o tema de um podcast, também pode deixar no comentário. Fechou? Valeu, obrigadão pelo teu tempo e até o próximo episódio.